Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Um assunto razoavelmente discutido é a respeito do nome de Deus. Ele, desde a antiguidade, vem sido assunto de debates, né? Mesmo na época de Moisés, nós vemos algumas coisas sobre o assunto. O próprio Moisés, conversando com a sarça ardente, falou: ó, quando eu chegar no Egito, lá o povo de Israel vai perguntar qual é o seu nome. E o que eu respondo? Aí Deus falou: eu sou. Vai falar para eles que meu nome é Eu Sou. A Bíblia tem mais de 50 títulos dados a Deus e não tem um nome como é o nome do ser humano. Apesar de muitas pessoas insistirem que o nome de Deus é Jeová, nós vemos pelo contexto bíblico que Jeová é um título dado a Deus. E não é o único, vamos repetir. Então, vamos falar um pouco sobre esse assunto. Acho importante, eu gosto sempre de levar os assuntos para a parte prática, vou fazer isso hoje de novo. Então, vamos começar por essa parte. Jeová. Os testemunhas de Jeová falam que Jeová é o pai de Jesus, quando na Bíblia nós vemos que Jeová é o próprio Jesus. Só olhar o contexto de tudo. Você vai lá em 1 Coríntios capítulo 10, ele fala que a nuvem durante o dia para trazer sombra para Israel no deserto e a coluna de fogo à noite era Cristo. Paulo fala muito bem ali. Era Cristo. Cristo é responsável pelo nosso planeta de uma maneira muito pessoal. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Então, o Pai entregou Cristo a esse planeta, a nós, de maneira especial. Né? Então, Cristo habitou entre nós. Nós levamos o nome de Cristo, nós somos cristãos. Né? Eu até brinco, às vezes falo, nós não somos paisão e não somos espiritão. Né? Nós somos cristãos porque professamos o nome de Cristo como o nosso Salvador. Tá? Então, existe muita coisa importante sobre isso. O apóstolo Pedro, em Atos 4, verso 12, ele fala que não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. E o nome que ele cita é o nome de Jesus. Essa é uma outra polêmica que muitos gostam de levantar, falando que Jesus é um nome pagão e que a gente devia falar em hebraico, Yeshua, que é o mais popular. Então, vamos falar um pouco sobre isso também. Meus queridos, nós mal conseguimos falar o português. Se Deus exigir que a gente fale o nome dele em hebraico, senão a pessoa vai se perder, eu acho que vai ficar feia a coisa, hein? Quando eu morei na Inglaterra, os ingleses não conseguiam falar Cleto, que é o meu sobrenome. Eles falavam Mr. Cleto, Mr. Cleto. E eu sabia que era comigo. Qual seria meu papel? Dar uma de retardado e fingir que não era comigo, porque eu não estava entendendo, porque eles têm que pronunciar meu nome corretamente. É isso? Não. Você tem que entender. E sabemos pronunciar, supostamente, o nome. Nem começar Jeová, sabe que as vogais foram preenchidas pelo homem, né? Nem é comprovado esse nome. El Shaddai, quem disse que nós pronunciamos correto? Adonai, tantas outras. Quem disse que a pronúncia está bonitinha e perfeita? E é isso que Deus está procurando, né? Então, vamos crescendo aqui para ver se a gente entende melhor essa coisa. Tá? O nome de Deus é sagrado? Sim, com certeza. É importante sabermos o nome de Deus? Aí é que eu quero estudar com vocês. Quero continuar aqui nessa conversa. Meus queridos, quando a Bíblia fala de nome, principalmente com respeito a Deus, ela está falando da honra dele, está falando do caráter de Deus. Não está falando apenas de um título, de um nome. Só porque sabe aquele nome, aí você está protegido, é só falar. Uma vez eu perguntei para um testemunho de Jeová, falei assim, olha, é só saber o nome e está tudo bem, já está salvo, como que é? Eu falei, Satanás sabe o nome de Deus?
Aí ele falou, sabe? Eu falei, e qual a diferença que faz? Queridos, só saber o nome de Deus, o nome, a palavra, não. Esse nome tem que estar dentro de nós, ele tem que ser o caráter de Deus dentro de nós, né? Então, eu não estou falando bobeira, não. Isso é muitas vezes na Bíblia, o nome é associado ao caráter, né? Por isso que Deus mudava o nome. O nome de Jacó para Israel, de Abrão para Abraão, e etc. Então, porque o nome carregava ali o caráter, o título da pessoa, né? Então, em Apocalipse 14, verso 1, diz que os 144 mil têm o nome do Pai e do Cordeiro nas suas testas, né? Acho que está escrito literal o nome de Deus na testa, não. Quer dizer que eles têm a mentalidade do Pai e do Filho. Eles pensam como o Pai e pensam como o Filho, né? O apóstolo Paulo diz assim, haja em vós a mesma mentalidade que houve em Cristo, né? Algumas traduções dizem a mesma mente, né? Quer dizer a mesma coisa, né? Temos que ter a mente de Cristo. Então, ter o nome de Deus em nós é ter o caráter de Deus em nós. Quando nós vemos lá, tem tantos textos parecidos sobre esse assunto, né? Então, você tem que entender que é o caráter de Deus. Quando Jesus fala assim, orai em meu nome, né? Tudo que vocês pedirem em meu nome, vocês vão receber. Em nome de Jesus, quer dizer no caráter de Jesus, não é porque é só pronunciar o nome dele, né? Parece o filme do Shazam, né? Eu sei que tem o moderno, nem quis assistir, mas quando eu era criança tinha, né? Então, Shazam, pronto, virava lá. Queridos, nós não estamos vivendo fábula, não. É só falar o nome de Jesus e pronto. Você vive uma vida toda torta, toda dissoluta e acha que só por citar um nome, seja Jesus ou seja Jeová, pronto, já está tudo bem. Não, não é assim. Temos que orar em nome de Jesus, quer dizer orar conforme a vontade de Jesus. Orar conforme Jesus oraria por determinada situação. Lá em Atos, alguns homens queriam expulsar os demônios de outros homens, e eles falaram, nós expulsamos vocês em nome de Jesus e em nome de Paulo. Aí os demônios falaram assim, olha, Jesus nós bem sabemos quem é, e Paulo também nós conhecemos, mas e vocês, quem são? Os demônios falaram, e diz a Bíblia que eles foram lá, os demônios atacaram aqueles homens, rasgaram toda a roupa deles, eles passaram uma vergonha, porque não era só citar o nome de Jesus, não era só isso, era necessário ter o caráter de Jesus, né? E Paulo tinha, os demônios falaram, nós sabemos quem é Paulo, né? Ou seja, ele é um verdadeiro representante de Cristo, mas vocês, quem são vocês? Vamos deixar claro aqui, eu estou falando que Jeová não pode ser usado? Não estou falando isso. Eu estou falando que Deus entende em cada idioma as dificuldades, a não certeza disso, por isso que nós pronunciamos assim. E o principal, Deus está preocupado em que nós tenhamos o seu caráter em nós. Não é simplesmente pronunciar o nome dele. Se não, pensa bem, pensa comigo, a pessoa que é muda, ela nunca fala o nome de Deus. Então ela está perdida, né? Está perdida. Imagina você pegar um fanho e forçar ele a falar o nome de Deus, até sair certo. Vamos lá, vamos pegar esse fanho aqui, cada vez que ele fala o nome errado de Deus, leva uma chicotada. É isso? É isso? Chega a beirar o ridículo, mas é mesmo. Nós temos que ter o caráter de Deus. O nome de Deus é identificação, né? Quando está o nome assim num rótulo, né, de uma garrafa ou de uma caixa de remédio, é para identificar. Tá? Você não pode falar assim, eu estou com uma dor de cabeça, mas em nome da dipirona eu vou ficar bom. Em nome da dipirona. Ué, toma logo essa dipirona para passar a dor de cabeça. Tá entendendo? Ficar falando em nome de Jesus, os presidiários lá, assassinos terríveis, têm tatuado o nome de Jesus no corpo deles. Serve para absolutamente nada. Serve para nada. Tem que ter o caráter de Deus.
tem que ter a identidade de Deus, tem que ter a imagem de Deus. Isso é uma outra coisa que nós vamos falar, né? Uma árvore é julgada pelos seus frutos, não pelo seu nome. Um nome de uma jabuticabeira que não dá jabuticaba é jabuticabeira, só que não serve, o nome dela não serve para nada, porque ela não dá jabuticabas, ela está estéril. Está entendendo? Isso é muito importante. E o nome da igreja? Isso é outra luta, né? Muita gente acha assim, se ela tiver o nome da igreja, que ela julga ser correto, pronto, já basta. E se pertencer a essa igreja que ela acha que está correta, pronto, está salva já. Então, tem uns irmãos que odeiam o nome da outra igreja e vice-versa, e aí eles acham, não, só falar o nome da minha igreja e pronto, já estou bem com Deus. Eu estou salvo. Né? Meus queridos, vamos sair da teoria, vamos para a prática. Isso é muito melhor. Isso sim é essencial. Isso sim é importante. Né? A maioria dos casais, principalmente quando estão extremamente apaixonados, eles têm um nome particular para a relação deles, nem falam o nome de registro. Pensou? Se fosse exigido assim? A esposa chega para o marido, amorzinho, fala, não, esse não é meu nome, quero que você chame pelo nome. Sebastião. Entendeu? Então, é um absurdo. Você consegue se libertar disso? Você consegue saber que nós somos cristãos e temos que ter a identidade de Cristo em nós, na nossa mente? Nossa mente tem que se identificar com a mente de Cristo, não com o nome de Cristo. Não basta dizer o nome de Cristo. Não basta você estar numa faculdade extremamente famosa, cheia de prestígio, se você não estudar. Fica até mais feio para você. Não é verdade? Era isso que eu tinha para falar por hoje. Deixe seu like no nosso vídeo, por favor, compartilhe com quem você quiser, com o máximo de pessoas possível. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e lembre-se muito desse assunto. Temos que ter uma vida prática, temos que ter ensinamentos que nos levem à prática. Nunca ficarmos parados, dormindo e sossegados em cima de uma teoria. Ok? Vamos continuar conversando sobre assuntos assim. Não perca os próximos vídeos. Em nome de Jesus. Amém.